Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas neste canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez, é com muita satisfação e muita alegria que estamos aqui para compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Estamos estudando nesse ano de 25 a Grécia Antiga e estamos quase no final do livro A República de Platão. Aqui temos também outras playlists, dos estudos das escolas iniciáticas da Grécia Antiga. Já estudamos os versos dourados de Pitágoras, estudamos também a China Antiga com duas playlists, tanto de Confúcio, os Analectos, e também do Lao Tse, o Tao Te Ching. Estudamos nas tradições da Índia Antiga, o Bhagavad Gita, e temos duas playlists do Egito Antigo, a Tal Esmeralda e o Caibalion, o grande sábio egípcio Hermes Trismegistus. E agora nós vamos compartilhar aqui os nossos estudos dessa semana. Só um momento para a gente poder aqui acertar o nosso compartilhamento. Então, essa tela aqui é da Grécia Antiga. Os nossos objetivos: estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. A nossa agenda, que já estudamos nesse módulo 4 da Grécia Antiga, os versos dourados de Pitágoras, no primeiro semestre, e estamos estudando aqui, nesse nosso objeto de estudo, né, a República. Nesse vídeo é o livro 9, e teremos mais um vídeo, um estudo, né, que é o livro 10, então estamos chegando quase ao final aqui da República de Platão. Para darmos introdução, como sempre, trazemos aqui o pensamento de Sócrates: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos. No livro 9, então, estaremos aqui discutindo, né, os diálogos, principalmente de Sócrates e Glauco. E esse livro 9, ele reforça a tese central, né, de Platão, de Sócrates: a justiça conduz à verdadeira felicidade, enquanto a injustiça leva à miséria. E o tirano é esse exemplo extremo da alma corrompida, e o filósofo é o modelo da vida justa e plena. Então, a ideia, né, do tirano e a ideia do filósofo aqui vai fazer com que aquelas características do tirano seja considerada uma característica miserável, e a característica do filósofo, aquele que busca, que ama a sabedoria, a verdade, esse vai ser o modelo da vida justa e plena. Como sempre, nós estamos aqui trazendo os diálogos de cada livro em tópicos, lembrando que esses tópicos não existem nos diálogos. Somos nós que estamos tentando agrupar, separar aí alguns conceitos principais, e nesse livro aqui separamos em oito tópicos, para que fique mais fácil ou tenha mais didática aqui os nossos estudos. Então, o primeiro é a justiça interior versus a injustiça, justiça como bem da alma, e Sócrates diz o seguinte nos seus diálogos: a justiça, então, consiste em cada parte da alma cumprir a sua própria função e não se intrometer nas funções das outras partes. Justiça
é, antes de ser regra social, um estado coerente interior, onde a direção ou o eu mais elevado não é usurpado por paixões desordenadas. Em práticas espirituais, isso se traduz em atenção contínua, integridade e escolha responsável. Então, aqui a ideia da justiça é aquela ideia aonde eu pego a minha parte mais elevada, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos mais elevados e uso isso como controle das minhas escolhas, das minhas ações. Então, ela não vai ser roubada, né, usurpada pelos meus desejos, pelas minhas paixões desenfreadas. E com isso, eu vou fazendo uma prática contínua de ter atenção, quer dizer, eu estar atento, né, vigilante, ser integral e ter muita discernimento para o que eu estou escolhendo nas minhas decisões das experiências. A justiça interior é alcançada não por punição externa, mas por cultivo de virtudes que tornam natural a obediência livre da parte inferior ao princípio superior. No segundo tópico, a tirania como uma metáfora da alma dominada pelos apetites. Sempre lembramos aqui os apetites, né? Podemos fazer aqui uma semelhança com paixões, desejos, todos esses aspectos mais materialistas. Né? Então, a alma é dominada por essas paixões, por esses desejos, por esses apetites. Esta palavra que a tradição aqui do livro A República traz como conceito. Então, Sócrates diz o seguinte: o tirano é o mais desdichado dos homens, por carregar dentro de si uma multidão de desordens e temores. Então, ele é o mais, o tirano, ele é o mais que seria desenganado, deslixado, nessa linha, né, dele ser miserável, dele ser aquela parte da ideia, né, do conceito do que ele faz com a vida dele, ser uma pessoa muito presa aos seus temores, aos seus desejos, aos seus apetites, às suas paixões. Ela acaba virando um escravo, né? Já vimos isso em livros anteriores. No livro 8, falamos também um pouco sobre isso. A promessa mundana do prazer torna-se cadeia, prisão. O tirano nunca está satisfeito porque o desejo não é saciado por consumo, mas por sentido. Isso explica a miséria espiritual do hedonismo prolongado. Então, vai ficando como que, olhando espiritualmente, como que a pessoa está debilitada, né, miserável, quer dizer, aquele que não possui nada, está perdido, desorientado, porque ele fica hedonismo prolongado, né? O hedonismo é uma forma, é um ser, alguém que prioriza a busca pelo prazer, seja ela sensorial, emocional ou intelectual, como o objetivo principal da vida e a via para a felicidade. Então, o hedonismo é aquele que está sempre tentando buscar a felicidade
nos prazeres, nas coisas mais ligadas à matéria, né? Aos prazeres sensoriais, às coisas mundanas. E por isso que o tirano ele se caracteriza como uma pessoa que está em busca desses prazeres e nunca é saciado. Então, ele está sempre em tormento, ele está sempre preso a essas ideias. A tradição da República de Platão vem falar sobre isso, dessa classe de governo tirânico, sempre fazendo aquela lupa espiritual, vai fazer com que nós também, né, que estamos presos aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas paixões, fiquemos nesse estado, né, de nunca ser saciado, porque nós estamos buscando a felicidade em algo que passa, em algo passageiro. Terceiro tópico que colocamos aqui para as nossas reflexões é a natureza dos prazeres e o verdadeiro bem. Então, Sócrates, lá nos seus diálogos do livro, diz o seguinte: o prazer aparente não é igual ao prazer verdadeiro. O justo experimenta um prazer mais duradouro, quieto e íntegro. Então, Platão, Sócrates, ele vai distinguir os prazeres imediatos, ruidosos e fugazes daqueles que emergem da alma em paz, prazeres da sabedoria, da coragem virtuosa e do amor altruísta. Então, aqui eu sempre vou me lembrar as tradições do Bhagavad Gita, onde ele vai colocar lá as qualidades primárias, né, as três qualidades ali que eles relacionam, sattva, rajas e tamas. Então, quando a gente vai falar dos prazeres e a gente está nessa qualidade energética primária, segundo os conceitos hinduístas, nós estaremos ali em tamas. Então, quando nós estamos nesse estado buscando prazer, é aquele prazer que imediatamente ele parece doce, suave, mas com o passar do tempo ele vai ficando amargo, ele vai ficando pesado, ele vai ficando algo que não sacia. E quando eu estou em sátua, no começo ele é amargo, ele é difícil, precisa de sacrifício, mas com o passar do tempo ele vai virando néctar, vai virando algo doce, vai virando uma sensação elevada, pura. Quando a gente faz analogia com os ensinamentos da Bíblia cristã, nós podemos dizer que Jesus vai citar a porta larga e a porta estreita, né? Então, a porta larga é fácil, a porta da perdição todo mundo entra, é fácil, mas vai te levar a um caminho que não é um caminho dos reinos dos céus, enquanto a analogia da porta estreita, onde a estrada é pedregosa, é difícil de caminhar, é complicado de passar na porta estreita, mas essa nos conduzirá aos reinos dos céus. É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer aqui com o que Platão está falando agora, né? O conceito da Grécia Antiga, da Índia Antiga e da Bíblia cristã, do cristianismo primitivo. A evolução espiritual muda a escala de valor. O buscador aprende que prazeres profundos sustentam e elevam, enquanto os óbvios consomem e destroem. Meditação, serviço e estudo são fontes desses prazeres mais estáveis, mais elevados, mais profundos. Então, aqui podemos pensar nisso, né? Se eu estou tentando buscar
uma elevação, um caminho pode ser a meditação, o serviço, olha a palavra, né? O serviço, o que significa serviço? É nós fazemos algo de bem para os que estão à nossa volta. Vamos então aqui para o item tópico, tema 4, tripartição da alma, razão, espírito e apetite. Então aqui nós estamos já dividindo aí a alma em 3 características, né? Segundo os preceitos socráticos: razão, espírito e apetite. Então Sócrates vai falar assim: há então 3 partes do homem: a racional, que busca a verdade; a irracível, que ambiciona a honra; e a apetitosa, que busca alimento e prazer. Então, esta anatomia moral é também um mapa para o crescimento espiritual. A razão corresponde ao discernimento que sintoniza com o transcendente. O espírito é o motor ético, coragem, indignação justa. E o apetite é a força vital a ser integrado. Então, o apetite, ó, as paixões, o desejo é uma força vital. Já a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, o trabalho espiritual consiste em tornar a razão governante e em educar o espírito como guardião e os apetites como servos criativos. Técnicas contemplativas e exercícios de vontade, os votos, as disciplinas fortalecem essa hierarquia virtuosa. Qual que é hierarquia virtuosa? É que nessa tripartição da alma, a razão, né, comande o espírito, que a gente vai desenvolver, e utilize, né, a razão junto com o espírito, utilize os apetites, as paixões, os desejos para ser os servos. Por quê? Porque ela é uma força, a gente viu aqui, ó, ela é uma força vital, ela precisa ser integrada. É por isso que nas iniciações, todas elas falam que a gente não tem que eliminar as nossas emoções que nós não gostamos, nós não temos que extirpar de nós essas paixões. O que a gente tem que fazer é moldá-las. Por quê? Porque ela é uma força vital, ela que vai dar ânimo, ela que vai dar energia. E quando eu consigo fazer com que a razão, esses preceitos aqui, oriente o espírito, utilizando essa força vital de maneira coerente, correta, para onde nós estamos buscando ascender, isso faz com que potencialize todas as minhas energias nesse sentido, nessa busca, nessa transcendência. É bem interessante isso. Então, para todos nós que estamos acompanhando aqui os estudos, que estamos buscando a transcendência da matéria, é muito importante esta visão, né, de direcionarmos os nossos desejos, as nossas paixões, numa orientação correta para podermos, assim, auxiliar aqueles que estão à nossa volta e também auxiliar a nossa própria redenção, a nossa própria transmutação de um ser material para um ser espiritual. Vamos para o tópico 5, então. Educação e formação do líder interior. Filósofo rei como ideal interno. A gente já ouviu falar muito sobre esse filósofo rei, e vamos citar de novo aqui, porque Sócrates ele vai a todo tempo voltando a essa ideia, nessa construção dessa cidade imaginária. Então, Sócrates vai falar: a cidade só será bem ordenada se os que governam amarem o saber e o bem mais do que o poder e o lucro. Olha só, está falando que tem que amar o saber. Então, quem ama o saber é o filósofo. Por isso, essa ideia do filósofo ser o governante, ser o rei, é a melhor opção de governo de uma cidade que eles estão idealizando na criação mental ali
dos discípulos e daquele círculo ali que está estudando esses assuntos. E ele tem que ser acima do poder e acima do lucro, dos interesses pessoais. Então, a simbologia do líder interno que governa pela sabedoria indica o estado em que o ego abdica da tirania em favor de uma luz maior. Nosso ego vai ser transmutado numa luz maior. Por quê? Porque quem está comandando, quem está governando todos os meus desejos, as minhas sensações, os meus prazeres, as minhas paixões, os meus pensamentos, os meus sentimentos, é, é, é aquele que está voltado para a sabedoria, né? Esse líder interno governa pela sabedoria e pela justiça. Educação espiritual, ele visa formar reis interiores, pessoas cuja ação deriva da contemplação do bem e do serviço. De novo, aqui a gente falando de serviço, né? Lembrando sempre que precisamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que todos os preceitos religiosos nos traz é colocar na ação. Então, não é interpretarmos um ensinamento de uma maneira equivocada ou de uma maneira correta e não colocarmos isso em serviço na nossa obra. Isso implica estudo, prática da ética e desapego aos resultados mundanos. Desapego aos resultados mundanos. Olha que interessante como que ele se alinha aos preceitos de Krishna, né? Krishna vai falar assim, não se apegue ao fruto, né, das suas ações, não se apegue aos frutos das suas ações. E aqui ele vai falar desapego aos resultados mundanos. Leitura reflexiva, a direção espiritual, que pode ser o retiro, serviço responsável, que testa a liderança interior. Já no tópico 6, recompensa e punição para a alma, justiça como felicidade. Aqui ele vai conversar um pouquinho ali, discutir, debater um pouquinho sobre aonde que a gente busca a felicidade. Muitas vezes estamos buscando no lugar errado a felicidade, né? Então ele diz assim, ó, a alma justa é a mais feliz que a injusta. A felicidade da alma é independente da fama e da riqueza, independente das coisas da matéria, né? A felicidade da alma. Então, quando eu busco felicidade na minha alma, é quando a minha alma está justa. Então, Sócrates, Platão, eles sublimam uma ética de consequências internas. A integridade produz paz, presença e harmonia, independentemente das circunstâncias externas. Então, não importa o que aconteça, né, do meu lado, eu vou ficar íntegro. E eu não consigo deixar de fazer associações com os estudos que fizemos da Índia antiga, Bhagavad Gita. Krishna vai falar sobre essa equanimidade, né? Quando eu estou equânimo, quer dizer, não importa o que acontece externamente, ele não afeta o meu interior, porque eu já conquistei uma certa condição interior que, independente do que aconteça ao externo, ele não vai mudar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, ele não vai mudar como eu vou agir. Então, muitas vezes, nas nossas vidas, nós vamos mudando pelos acontecimentos externos, nós vamos reagindo pelos acontecimentos externos. E a ideia aqui é que quando eu tenho essa integridade, né, que ela vai produzindo a paz, ela vai produzindo a harmonia, independe do que estiver acontecendo aqui fora. Eu posso estar num momento de saúde, ou eu posso estar num momento de enfermidade. Dentro, né, o sentimento, o pensamento não muda, é o mesmo. Eu posso estar num momento de bonança, eu posso estar num momento de dificuldade, mesmo assim aqui dentro não muda. Eu posso estar num momento
de felicidade ou no momento de tristeza, aqui dentro de mim não muda internamente, né? Vai produzindo essas circunstâncias internas, independente das circunstâncias externas. Isso se alinha à ideia da bem-aventurança que nasce do alinhamento com a verdade. A visão mística reforça que a recompensa verdadeira não é material, mas transformação da consciência fruto da prática da virtude. Então, olha só, né? Que recompensa, quando a gente fala aqui, né? A recompensa está entre aspas aqui, quer dizer, vai falar um pouquinho dessa ideia da meritocracia, né? Eu faço algo para ter a recompensa lá. Todas as religiões vão trabalhando essas ideias, né? Eu vou sendo de uma maneira aqui para conseguir algo lá no futuro. Isso aí seria a recompensa. E toda vez que a gente vai falar de coisas transcendentais, se eu quero recompensa é, que não é material, eu preciso utilizar as coisas que não são materiais. Então, se eu estou procurando algo, uma recompensa fora da minha matéria aqui, né, pensando na minha vida futura na dimensão espiritual, eu preciso trabalhar aqui de forma também com essa visão espiritual, para que a minha recompensa venha. Teoricamente, as tradições vão falar dessa recompensa, mas o ideal seria que todos nós fizéssemos as coisas por ser correta, independente de recompensa. Fazermos o que precisa ser feito para que a nossa ação seja alinhada com as coisas corretas, independente do que vai acontecer futuramente. Só que nós sabemos que as leis, elas interagem. Então, lei de sintonia, lei de causa e efeito, tem várias leis, né? Leis de vibração, várias leis universais que favorecem se eu estou fazendo algo alinhado com o que se tem que ser feito, alinhado com essas leis, é claro que vai me favorecer. Porém, temos que buscar fazer, não pensando na recompensa e pensando em fazer o que é necessário. Muito bem. O tópico 7 que nós separamos aqui, né? Sétimo que nós separamos, o conflito e a purificação do afeto, né? O túmus, aqui que vai falar aí, como intermediário. Então, essa palavra aqui, o túmus, ele significa o nosso espírito, as nossas virtudes, ou o nosso sentimento, e etc. E Sócrates usa bastante essa ideia aí. Peraí que deu um probleminha aqui, só um instantinho. Conseguindo passar agora sim. Pronto. Sócrates, ele vai falar o seguinte, para essa ideia aqui do conflito e da purificação do afeto. Quando instruída pela razão, a parte raciva coopera com a alma interna, defendendo o que é direito. O túmus é visto como uma energia do fogo, então seria nosso espírito, a nossa centelha divina, nossa alma, né? Pode ser aliado, coragem moral, ou inimigo, ira desordenada. Então, essa nossa essência aqui, né? Não seria a nossa essência divina, desculpa, eu falei equivocadamente, mas seria a nossa energia interna. Eu posso fazer com que essa energia ela seja minha aliada, como uma coragem moral, ou eu posso trabalhar ela como uma inimiga, sendo as paixões desenfreadas, né? A ira desordenada. Transformação espiritual requer domesticar essa energia para fins altruístas. De novo, né? Pegar essa energia e dominá-la, né? Domesticar naquela ideia de eu dominar essa energia para poder utilizar ela em fins altruístas, né? Fazer coisas boas para as pessoas. Isso implica
trabalhar com emoções e não reprimi-las mecanicamente, mas integrá-las e redirecioná-las. Práticas de compaixão ativa, transformação da raiva em firmeza ética, resultado vai dar uma coragem que protege, a luz interior e iniciativa que serve o bem comum. Então, eu posso fazer, né, praticar isso, né, colocar isso no meu dia a dia. De novo, que nós estamos voltando e falando algumas palavras ou alguns pontos diferentes, mas tendo o mesmo conceito. Então, eu preciso fazer o que com essa ideia, dessa energia, desse túmulo meu interior? É dominá-las, integrá-las, redirecioná-las, né? Conseguir fazer o direcionamento dessa energia para servir ao bem comum. E o nosso último tópico que separamos do livro 9 é a imagem do regime e o destino da alma, a decadência e a libertação. Nos diálogos de Sócrates, ele vai dizer: cada regime, perdão, descende para o pior, enquanto o divino permite, o indivíduo permite que as partes inferiores dominem. Do mesmo modo, a alma decaída vai se tornando tirânica. Então, aquela ideia, né, das etapas que nós vimos no livro 8, que vai falar sobre os tipos de governo, de regimes, e aonde que o mais miserável, o pior de todos é a tirania. Então, ele usa a tirania como algo que vai decaindo, né? Então, a gente passa lá da oligarquia para a, a democracia para a tirania. Então, essa ideia aí desses aspectos que nós estudamos no livro 8, ela sempre vai do melhor para o pior, e aqui ele volta um pouquinho nessa ideia, então, que ela vai decaindo, e também aqui ele vai fazer analogia com a nossa alma, que também vai decaindo até chegar na parte tirânica. Então, Platão, ele mapeia estágios coletivos que reflete estágios interiores. Democracia descuidada corresponde ao ego disperso. Tirania corresponde ao apetite desbocado. Isto é convite à vigilância sobre padrões inferiores que geram caos externo. Então, vai estar aqui no interno e vai gerar um caos externo. Temos que sempre tomar cuidado com aquela analogia que estudamos nos nossos sentimentos, né? Aonde que, se eu não estou vigilante, eu posso ir descendo aí essa graduação do que foi comentado como os tipos de governo, de regimes, né, ideais, e chegar na tirania, que é o mais miserável, que é o mais deplorável dentre todos os regimes, fazendo analogia com a nossa alma também, descendo aí a essa escala. Libertação é processo reverso. Então, se eu quero me libertar, eu preciso fazer o processo reverso. Qual que é o processo reverso? E subindo naquela escala, né, fazendo essa analogia entre os governos, os regimes citado por Sócrates, e também a nossa ascensão espiritual. Então, autoconsciência, prática de disciplina, cultivo de uma visão do bem, que orienta as minhas escolhas, o exame de consciência regular, as práticas comunitárias que sustentam disciplina e o compromisso com o propósito transcendente. Então, essas partes aí podem me auxiliar a fazer o caminho inverso. Então, eu preciso fazer o processo reverso para me libertar e subindo, né,
da tirania para a democracia, da democracia para os outros tipos de governos, até eu estar lá em cima, na ideia aí do filósofo, naquele que ama a sabedoria e o conhecimento. Como sempre, a gente vai pegar alguns tópicos essenciais aí, 2 ou 3 tópicos. Nesse estudo, nós pegamos 2 para poder ter uma ideia e fazer aquele cruzamento com as tradições hebraica, cristãs e espírita. Então, aqui nós primeiro trouxemos aqui 2 aspectos, 2 pontos desse estudo, que é priorizar as coisas espirituais e também que a felicidade integral não é material. E aí, lá na Bíblia hebraica, nós pegamos um trecho de Miqueias, né, que está no verso 8 do capítulo 6, onde o profeta diz, lá no livro, né, da Bíblia hebraica, Velho Testamento, o livro de Miqueias, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui já Miqueias falando para que a gente possa praticar justiça, misericórdia, estar sempre andando com Deus. Que significa andar com Deus, né? Nós estarmos nos esforçando em seguir as suas leis, os seus mandamentos. Na Bíblia hebraica, ainda no livro de Jeremias, no capítulo 9, no verso 25, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora, na Bíblia cristã, em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, lembrando sempre que a felicidade, as coisas, né, que a gente tem que tentar buscar, são aquelas que transcendem. Aqui, Jesus, nas palavras, né, na escrita de Mateus, Jesus falando para nós que temos primeiro que buscar o reino de Deus e o resto será acrescentado. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Então a gente precisa sempre buscar aí as coisas que transcendem, né? Aquilo que está dentro do Senhor, as energias, não só materiais, mas também as espirituais, e sempre alegrai-vos no Senhor. Já na parte do Espiritismo, pegamos o livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 30, que tem o título de Pátria do Evangelho, e psicografia de Emmanuel, aliás, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel traz aqui, Emmanuel não, perdão, essa psicografia de Chico Xavier, e quem traz a história é Humberto de Campos, o irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu peguei um trechinho que fala assim: só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e sacrifícios as sementes produtivas da construção da sociedade do futuro. Então, o legítimo ideal cristão, só o legítimo ideal cristão
que reconhece que as coisas não são desse mundo. É aquilo que a gente estava estudando, né? Tem coisas que não estão nesse mundo. Também pegamos aqui no livro A Gênese, isso aqui é a Gênese de Allan Kardec, não o livro da Bíblia, né? A Gênese, aqui é a Gênese de Allan Kardec, capítulo 1, que tem o título Caráter da Revelação Espírita. Trouxe também um trechinho que vai falar assim: já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitude, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial. Então, aqui voltamos também para a gente buscar nossa felicidade, não nas coisas materiais, não no mundo, e sim nas coisas celestiais. Aqui o exercício prático, né? Platão revela que a tirania nasce quando a alma se entrega aos seus apetites, como fazer para recolher o desejo ao silêncio da razão, para que a liberdade interior e a paz da alma voltem a reinar. Essa aí é a nossa ideia, né? E discutimos no momento da partilha. E o nosso próximo estudo será o livro 10, o último capítulo, o último livro do livro A República de Platão, e o exercício é a alma que se entrega às sombras da imitação, perde a si mesmo. Como podemos escolher e sustentar a verdade que torna uma vida verdadeiramente justa? Essa é a ideia para a gente poder refletir o exercício prático enquanto estamos estudando o capítulo 10, o último, né? Aliás, o livro 10, né? O último livro, o último capítulo da República de Platão. Então, agradeço demais a atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Muito obrigado. Agradecemos muito que possamos juntos, né, tirarmos proveito do que nós estamos estudando aqui a cada dia, trazermos para as nossas vivências práticas e que possamos também utilizar isso para o nosso próprio crescimento, o nosso próprio entendimento, que esses conceitos nos sejam úteis no dia a dia, nas nossas relações, nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas indecisões, e que eles possam servir, nos auxiliar com parâmetros aí para fazermos as nossas melhores escolhas. Agradeço demais, mais uma vez, muito obrigado, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal.